Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, está com inscrições abertas. O olhar sensível de um jovem fotógrafo. No Talentos da PUC de hoje, você vai conhecer a história de um estudante da PUC Minas que usa as lentes das câmeras digitais para captar belezas que muitas vezes passam despercebidas por nós. Pesquisas revelam que 9 em cada 10 funcionários são demitidos por falta de inteligência emocional. No estúdio, uma especialista dá dicas importantes para quem precisa lidar melhor com os impulsos e as emoções. É daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! O processo de seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes. Os interessados devem ligar para o telefone 3319-4559. O PIBID PUC Minas visa aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência em parceria com escolas da rede pública de ensino. Ele constrói um mundo particular e encantador através das pequenas grandes lentes de sua câmera. Um mundo que pode parecer simples, com cenas corriqueiras, mas para o olhar observador e sensível, revela belezas capazes de emocionar. No Talentos da PUC de hoje, conheça a história do jovem aluno da PUC Minas que tem uma relação íntima e profunda com a fotografia. Mais que dominar técnicas, enquadramentos e ângulos, as fotos dele são uma forma de expressão artística. As lentes da sua câmera não emitem apenas flashes, emitem vida. Se eu pudesse sintetizar a fotografia em poucas palavras, eu falaria que a fotografia é um modo de escapar do estresse e ter um contato comigo mesmo. Eu uso a fotografia mesmo para transmitir o meu interior. É muito importante para mim, assim. Eu gosto muito de fotografar pessoas. Então você conversa muito com as pessoas na rua para poder fotografar. Isso vai te mostrando outras realidades que isso faz você crescer bastante mesmo, muito. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, que eu fui pra praia com os tios meus, e na época não tinha celular com câmera, essas coisas. Eu também não tinha minha câmera. E eu peguei uma câmera que um tio meu levou mesmo e comecei a fotografar sentado ali na praia mesmo. Eu comecei a receber elogios em cima disso. Aí eu parei pra pensar, falei, pô, talvez seja isso, né? Eu procuro buscar o comum e fotografar o comum para as pessoas terem noção que coisas que passam despercebidas podem ter uma beleza muito maior do que é realmente vista, assim. Uma foto inesquecível para mim foi uma foto que eu tirei em Caraíva, na Bahia. Eu tava andando na beira de um rio, assim, e tinha de 2 a 3 meninos nadando, brincando, assim. Eu parei, comecei a fotografar eles brincando e teve uma hora que um dos meninos levantou da água, assim, e meio que gritou, tipo, ah, não sei o quê. E eu tive a sorte de poder captar esse momento. Eu tô andando com meu pai e tal, com minha mãe na rua, com minha namorada, eu paro, aí eles sempre perguntam, tipo, por que você parou, né? Aí eu falo, não, é que eu vou tirar a foto disso. Aí eles, mas como assim, sabe? É um momento que eu paro, é um momento que eu me entendo, é um momento que eu procuro me entender, na verdade.
Sei lá, velho, na verdade. Corta isso, mas é que eu tô pensando realmente, mas é muito importante mesmo, na verdade. Não tem nada na vida que me faça mais feliz do que fotografar, não mesmo. Meu nome é Felipe Jubilei, sou estudante do 7º período de jornalismo na PUC do Coração Eucarístico. Parabéns, Felipe. Na semana que vem a gente vai contar a história de um professor de teatro que já atuou inclusive em produções globais. Não perca! Bom, na agitação do mundo moderno, muitos profissionais perdem excelentes oportunidades por não conseguirem dominar as próprias emoções diante dos desafios diários e dos imprevistos. No dia a dia das grandes empresas, principalmente, a pressão por resultados positivos é enorme. E nessa correria desenfreada, muita gente acaba perdendo o controle emocional. Só para você aí de casa ter uma ideia, pesquisas indicam que 9 em cada 10 funcionários são demitidos por não saberem controlar as emoções e agirem de forma impulsiva. Mas será que é fácil ter autocontrole ou desenvolver o equilíbrio emocional? Quem responde essas e outras questões é a convidada de hoje, Letícia Talarico, psicóloga e especialista no assunto. Letícia, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigada. Letícia, realmente as empresas estão contratando mais aqueles funcionários que controlam suas emoções? Com certeza, é um objetivo das empresas. Por quê? A pessoa que tem um controle emocional, que ela sabe administrar melhor as suas emoções, ela consegue, de repente, num cargo de líder, levar a equipe a produzir mais. Ela cria menos briga, menos intriga diante da equipe de trabalho dela. Então, quer dizer, a pessoa ela vai apresentando vantagens que contribuem não só para a equipe, para a produtividade e para a empresa onde ela trabalha. Claro, né, que muitas vezes a pessoa ela chega de uma certa forma na empresa, mas ela, se ela quiser, ela pode trabalhar o conhecimento das emoções para melhorar e ocupar cargos, às vezes, mais difíceis e que ela vai se dar melhor também no mercado de trabalho. Com certeza. Como é possível, Letícia, às vezes você dominar seus impulsos diante das exigências de um chefe, diante das irritações de um cliente? Como que é possível lidar aí com esses reveses do dia a dia? Que é o que acontece a todo momento. Verdade. Né? Tá. Existem aí algumas dicas. Uma delas é o seguinte: vamos contar de 1 até 10 antes de dar uma resposta para a pessoa. Porque a minha impulsividade pode, às vezes, provocar uma reação que vai atrapalhar o estado emocional das pessoas que estão ali envolvidas e de colocar em risco o meu próprio emprego. Então, vamos contar de 1 até 10 antes de responder. Uma outra dica bacana é não levar tudo para o lado pessoal. Então, se um chefe chega, né, para um funcionário e diz para ele coisas que, de repente, ele precisa mesmo melhorar, né, na produtividade, muita gente com o descontrole emocional vai levar isso para o lado pessoal e vai começar a generalizar. Nossa, eu sou péssimo mesmo, eu sou muito ruim, eu não tenho capacidade. E, na verdade, ele precisa o quê? Separar aquilo que realmente ele precisa melhorar com o jeito que o chefe falou, porque às vezes o jeito que o chefe falou para ele foi um jeito mais agressivo. Não quer dizer que o chefe não gosta dele por isso. Tá? Ele precisa separar as coisas. Exatamente, não levar para o lado pessoal. Bom, o que disso que ele falou, eu realmente preciso melhorar. Agora, eu preciso ter o controle emocional para eu conseguir separar isso. Senão, eu vou levar tudo para o lado pessoal e vou acabar, de repente, me deprimindo no trabalho. Verdade. Ah, tudo que eu faço, o meu chefe, ele fala desse jeito. Mas, às vezes, é o jeito do chefe mais estabanado. Verdade. E hoje em dia, o jogo de cintura, o famoso jogo de cintura, é melhor ou mais eficaz do que o domínio de técnicas profissionais? Técnicas profissionais? Técnicas profissionais, por exemplo, às vezes a pessoa ela é muito boa no que ela faz, mas ela não sabe lidar com o próximo, ela não tem jogo de cintura para lidar com as pluralidades. Sem dúvida, não adianta ela ter só o conhecimento na área técnica dela. Ela precisa ter o controle emocional e ela precisa ter esse jogo de cintura, porque frustração ocorre a todo momento no trabalho. Muitas vezes eu vou ver o meu colega ganhando uma promoção e eu não vou ganhar. Se eu não tiver um bom controle emocional, o que vai acontecer comigo? Eu vou invejar aquele cargo, não que seja errado, ter inveja,
mas de repente eu vou começar a perder a produtividade no trabalho. Poxa, tá vendo? Aí, ó, eu não consigo. Por que ele foi promovido? Então, meu chefe gosta mais dele do que de mim? E aí a gente começa a desenvolver um tanto de pensamento negativo que acaba... E se fazer de vítima, né? A vítima da vez. Isso. Agora, a gente sabe que o ser humano é um ser plural. Nós assumimos vários papéis em casa, no trabalho. É difícil separar as relações familiares e não levar os problemas de casa para o trabalho a ponto de que esses problemas não interfiram na nossa produtividade? É difícil, não é fácil administrar, não é fácil a gente, na verdade a gente é sempre influenciado pelas nossas relações pessoais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, vamos supor que exista aí uma chefe de um banco, estou aqui inventando uma situação, que ela tem uma mãe que ela cuidou da mãe a vida inteira e cuidou da família, a primeira filha. Como é que vai ser o perfil dessa chefe? Geralmente, ela vai ser aquela chefe que, como ela aprendeu isso na vida pessoal dela, ela vai ser aquela chefe que vai querer controlar tudo, ela vai ter dificuldade de delegar tarefas. Então, por mais que ela participe de workshops que ajude ela a perceber essa postura dela diante do trabalho, ela precisa querer se trabalhar nisso. Então, onde é que ela vai se trabalhar? Na vida pessoal dela, e isso vai automaticamente, ela vai se beneficiar disso também na relação com o trabalho. Agora, é importante ressaltar que todos nós, em maior ou menor grau, temos as nossas fraquezas emocionais. Isso. Existem dicas diante desse universo variado de seres humanos? Existem dicas gerais que podem ser dadas para aqueles que querem aprender a lidar com os impulsos emocionais? Sim. A primeira dica, como nós já falamos, né, é a gente se propor ao autoconhecimento, conhecer as nossas emoções. A gente precisa também saber quais são as nossas limitações, porque muitas vezes eu estou almejando um cargo que eu não tenho controle emocional para lidar com aquilo. Vamos supor que eu sou uma pessoa mais afetiva, eu vou ocupar um cargo que vai precisar demitir funcionários todo mês. Como é que vai ficar isso para mim? Então, eu preciso conhecer quais são os meus limites. E gostar da gente mesmo, porque a gente, quando gosta da gente mesmo, o que o outro fala pra gente não irrita tanto, porque eu tenho aquela segurança emocional. Verdade, o amor próprio seria então a maior imprescindível para a felicidade profissional, pessoal. Exatamente, é a gente ter amor próprio. Além disso, atividades artísticas, atividades esportivas. Atividades que dê prazer. Então, por exemplo, muitas vezes eu não vou ter um dia de prazer no trabalho, mas a hora que eu saio dali eu posso praticar um esporte, eu posso ler um bom livro, eu posso conversar com amigos, cultivar essas atividades de prazer. Verdade. Letícia, muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço, Daniel. E volte sempre ao programa. Obrigada. O Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. Amanhã é dia de Repórter PUC. Vamos falar do crescimento das cirurgias plásticas no Brasil para fins estéticos. Pela primeira vez, o nosso país supera os Estados Unidos no ranking mundial de cirurgias plásticas. Será que a vaidade excessiva pela aparência pode ser de fato um problema? Não perca! O nosso encontro amanhã é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Paula Zaidan e eu esperamos por você. Obrigado, um abraço e até amanhã.